10 segredos para fazer o seu motor durar bastante, passar fácil dos 100 mil quilômetros. Nesse vídeo eu vou listar para vocês 10 coisas que você pode fazer na sua moto para aumentar a vida útil do seu motor. E sabe o que é o mais legal, pessoal? Essa lista, eu assisti alguns vídeos que tem algumas pessoas que criam esse tipo de conteúdo utilizando inteligência artificial. E eu assisti alguns, tratando exatamente desse tema, e eu não sou de falar mal, tá? Eu também não estou falando mal, mas de todos esses itens que eu vou listar aqui, pelo menos meia dúzia, a informação que o vídeo estava passando é uma informação errada, ou seja, foi feita algum tipo de pesquisa na inteligência artificial, e a inteligência artificial a gente sabe que ela não te dá uma resposta certa, ela costuma te dar o que você quer ouvir, tanto é que você é capaz de você fazer uma correção na inteligência artificial, e às vezes você pode fazer uma correção para ela errada e ela aceitar. Mas nesse vídeo, baseado na minha experiência aí de quase 20 anos de mecânica, quase 30 anos no mundo das motopeças, eu vou listar 10 setups aí para você fazer com a sua moto, que ela vai passar dos 100 mil quilômetros fácil. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal Moto Filé e ativar o sininho de notificações, porque aqui todos os dias tem vídeo. Aqui eu deixo um QR Code que é do Moto Filé Sorteios. Vai estar o link na descrição também, o Linktree do Moto Filé Sorteios, porque agora toda semana eu estou sorteando algum produto aqui do canal Moto Filé. Pode ser uma multimídia, pode ser um intercomunicador, cota bem baratinha, R$ 4,90, R$ 5,90, R$ 6,90. De repente clica no link, eu escaneio o código para você testar a sua sorte aí no canal Moto Filé, certo? Mas o primeiro item da lista é: coloque a sua moto no neutro toda vez que você parar. Pois é, isso é um ponto de controvérsias, Existem pessoas que param ali no semáforo e continuam ali com a moto na primeira marcha, com a embreagem acionada. Confesso que esse tipo de atitude faz parte de uma direção defensiva, numa emergência é mais fácil de você sair, mas o tema aqui não é direção defensiva, é aumentar a vida útil do motor. Então toda vez que você for parar a sua moto, você tem que colocar ela no neutro, e ao longo do vídeo eu vou explicar o porquê é tão importante todas as vezes você parar a sua moto no neutro. E não, isso não vai estragar o câmbio, não vai desgastar peças para você colocar ela no neutro, porque para a sua moto entrar no neutro, isso tem que ser feito, tem que ser uma operação extremamente suave. Se não estiver acontecendo assim, já tem alguma coisa errada na sua moto. Segundo item da lista: acelerar para valer a sua moto só quando o óleo estiver na temperatura ideal de trabalho. Existe aquele esquema de esquentar a moto um pouquinho antes de sair, mas só isso não é o suficiente para você começar a virar o cabo na moto, porque a gente sabe que o motor ele precisa chegar numa temperatura ideal de trabalho, porque daí todo mundo vai estar falando a mesma língua dentro do motor. Óleo, peças, embreagem, retentores, borracha, Então, antes de você acelerar a moto para valer, o motor precisa chegar na temperatura ideal. Geralmente isso ocorre aí depois de 5, 10 minutos andando com a moto. Isso varia de moto para moto. Ah, Leandro, se eu não desengatar a moto, se eu não fizer isso, eu vou destruir o motor? Não, pessoal. A ideia aqui do vídeo é você ter alguns setups, se acostumar com algumas coisas para você aumentar a vida útil do seu motor. Então você fazendo isso, você esquentando a moto antes de sair e só pegar uma pilotagem com uma performance maior depois da temperatura ideal de trabalho atingida, isso sim vai aumentar a vida útil de qualquer motor, de carro, moto, de tudo que tiver motor a combustão. Terceiro item da lista: rodar em estradas é melhor do que rodar na cidade. Ou seja, leve a sua moto para passear, tá? Então assim, a gente roda, costumo, por exemplo, a Bros é uma moto que eu uso aqui dentro da cidade, distâncias curtas, rodo com ela todos os dias, só que de vez em quando eu faço questão de levar ela para passear. Se eu tenho a oportunidade de pegar algum trechinho de estrada, eu vou com a Bros
né, e faço esse trechinho, porque você rodando numa alta rotação constante, você vai promovendo aquela descarbonização do motor, vai promovendo uma limpeza no sistema de injeção. É interessante para a moto, né, tanto para a moto quanto para o carro também, de vez em quando você levá-los para passear. Quarto item da lista, né, é um ponto que pouca gente presta atenção. Vou tentar até colocar alguma fotinha aqui, que é o respiro do motor, né? Geralmente as bombas de óleo do motor são aquelas bombas trocoidal, né? Ela tem uma espécie de umas aletas que ela força o óleo, né? E aí essa pressão do óleo ela começa a circular no motor, e é lógico que existe um deslocamento de ar, e esse ar ele precisa sair pelo respiro do motor. Às vezes o respiro do motor ele pode estar entupido, pode estar obstruído. Nas motos mais antigas, esse respiro ele já sai uma mangueirinha e vai lá para baixo, é mais fácil de verificar. Nas motos atuais, geralmente esse respiro vai lá para a caixa de ar. Então é sempre interessante ver se esse respiro não tem nenhuma sujeira, não tem nada obstruindo, para esse óleo conseguir circular dentro do motor numa pressão adequada, né? Às vezes a alteração dessa pressão pode fazer com que o óleo tenha dificuldade de circulação, e com o tempo isso pode danificar o motor aí da sua moto. Quinto item da lista, para quem costuma deixar a moto muito tempo parada, né? Na minha concepção, toda vez que você for encostar a moto, chegou de uma viagem, igual estou aqui com a Harley, chegou de uma viagem e a moto vai ficar até uns 30 dias parada, o ideal é sempre deixar ela com o mínimo de combustível no tanque. E antes de você funcionar a moto, dá uma chacoalhada na moto e depois sim funcionar a moto. Se você vai deixar a sua moto acima de 30 dias parada, não vai nem funcionar ela ali no lugarzinho, o ideal seria realmente remover a gasolina do tanque e depois, quando você sair, colocar uma gasolina nova. Porque, na minha concepção, tem que deixar pouco combustível no tanque. Porque o combustível ele vai acabar envelhecendo, né? Por mais que fique só 30 dias ali, ele vai envelhecer se a moto ficar paradinha. Então depois que você ligar, você já vai rodar com a moto até você chegar no posto, e aí sim você completa o combustível, e aí proporcionalmente essa gasolina velha vai se misturar com a outra, vai ficar melhor do que você ter que queimar um tanque de combustível todinho com a gasolina que ficou todinha velha, tá? Sexto item da lista, e tem a ver com aquele primeiro item lá que eu falei, a embreagem da moto. Pessoal, a embreagem da moto ela foi feita somente para você arrancar com a moto e para você trocar marcha, né? Eu observo que existem pessoas que praticamente ele utiliza a embreagem como se fosse um acelerador, né? Às vezes tem pessoas que costumam ali controlar a velocidade, a aceleração da moto utilizando a embreagem. A embreagem não foi feita para isso, tá? E a embreagem também não foi feita para ficar acionada. Por quê? A embreagem, pessoal, aquele material do disco, ele produz muita sujeira, muita fuligem dentro do motor, né? Então toda vez que você utiliza a embreagem de maneira irregular, essa sujeira acaba aumentando dentro do motor. E se você não utilizar, por exemplo, se você fizer a combinação de utilizar de maneira errada a embreagem e tiver um óleo de motor de baixa qualidade, esse óleo não vai conseguir fazer essa limpeza dentro do seu motor. Então vai criando uma sujeira, aquele motor vai ficando preto por dentro, vai entupindo galerias de óleo e tal, e daí de repente a sua moto está com 30, 40 mil quilômetros e começa a fumar. Aí você fala, por que essa moto está fumando? Eu dei azar, eu não fui cuidadoso, eu troco o óleo tudo certinho. Só que na verdade às vezes você usa a embreagem errada, e toda essa sujeira que ela promove, ela acaba obstruindo a circulação de óleo ali dentro do motor, e daí acaba alterando, né, o fluxo, a qualidade do óleo. E geralmente o ponto mais fraco dessa história qual que é? Pistão, anel e camisa. Acaba arranhando, a moto começa a queimar óleo, aí você não percebe que ela está queimando, o óleo baixa, começa a destruir outras peças, então o prejuízo é grande. Muitas vezes, problemas do motor, ele parte da utilização equivocada do sistema de embreagem, né? Oitavo item da lista, pneu descalibrado, pessoal. Não é tão comum, né? Existem pessoas que já são meio que aficionadas a ficar calibrando o pneu, um dia sim, um dia não, mas pelo menos toda semana você tem que verificar a pressão dos pneus,
né? Então, se você anda com pneu e colocar a pressão recomendada ali na etiquetinha da motocicleta, não o que você acha ou que alguém fala para você colocar, é o que está na etiqueta. Por quê? Se você anda com o pneu cheio demais, você pode comprometer a estrutura da moto, amortecedor, suspensão, rolamentos, o próprio pneu, roda. Se você roda com a pressão baixa demais, você também compromete esses componentes, você acaba forçando mais o motor, forçando mais a embreagem, aumentando o consumo da moto. E o principal, você altera a ciclística da moto, né? Então, numa situação de emergência, quando você vai precisar usar um freio, deitar mais numa curva ou acelerar, se o pneu tiver murcho demais ou cheio demais, você pode sofrer um acidente, né? Então, tem que prestar bem atenção aí na calibragem de pneu, pelo menos uma vez por semana, fazer a verificação. E não é normal pneu baixar a pressão. Então, se você vai lá, coloca 30 libras no pneu, 30 PSI no pneu, e na outra semana você vai lá, tem 20, tem coisa errada, já encosta na oficina para verificar. Nono item da lista, trepidação e balanceamento da motocicleta. Pessoal, se você rodar com a sua moto, você percebe trepidação no guidão, a traseira da moto chacoalhando, trepidação em geral na moto, né, como se o motor estivesse vibrando demais, já encoste na oficina e faça a verificação. Tá? Além de essa característica, né, esse problema, danificar outras peças da motocicleta, hoje em dia as motos estão extremamente sensíveis e cheias de eletrônica. E eletrônica não combina com vibração. De repente essa vibração pode danificar algum conector, né, os terminais, que um fica encaixadinho no outro, pode gerar algum mau contato, e daí é mó dor de cabeça para resolver esse tipo de problema. Então, às vezes, um simples balanceamento, né, ou um simples desbalanceamento pode causar mó dor de cabeça aí na sua motocicleta, de defeitos difíceis de pegar. Às vezes as pessoas acham que as motos eletrônicas é só espetar um scanner lá e ele vai ser uma espécie de uma ressonância magnética que vai te falar onde está o problema. Não. O scanner, ele é um equipamento de diagnóstico, mas ele é extremamente limitado. Essas falhas de mau contato, alguma coisa que está desencaixada, ele não pega. Então é o mecânico, vai ter que ir lá, cortar o chicote, procurar, caçar. Então esse tipo de serviço você acaba pagando por horas de mecânico, e esse tipo de defeito ele vai comprometendo uma série de outras coisas na sua moto. Tem funcionamento, sistema de injeção, leitura de sensores de motor. Então isso pode também diminuir drasticamente a vida útil do motor da sua moto de maneira silenciosa. 10º item da lista: troque de marcha e ande com a sua moto dentro da faixa de torque, tá? Às vezes você andar sem acelerar, numa faixa de torque muito baixa, principalmente numa moto que trabalha com torque alto, pode causar problemas a alguns componentes do motor. Assim como você rodar acima da faixa de torque, pode causar problemas dentro do seu motor. Então dá uma pesquisadinha na sua moto, verifique lá qual que é o torque máximo e em quantos RPM isso acontece. Dá uma verificadinha qual é a potência máxima da sua moto, em quantos RPMs isso acontece. Muita gente entra em contato comigo, principalmente o pessoal que tem moto de baixa cilindrada, e fala assim: eu pego uma rodovia, coloco 120 por hora no motor da minha moto, parece que ele vai explodir e tal. Só que quando você vai lá ver a especificação, a faixa máxima de potência e de torque dessa moto está lá na casa dos 10.000 RPMs. Então é isso, cara. Esse é o funcionamento. Você pega, por exemplo, uma moto, uma Harley Davidson, que tem a faixa de potência, de torque bem baixa, e você começa a rodar com esse tipo de moto, torcendo o cabo, com a aceleração lá no alto, vai dar problema nesse tipo de moto. Então você tem que pegar a sua moto, identificar qual que é a faixa máxima de torque, a faixa máxima de potência, o RPM que acontece isso, né? E andar dentro dessa faixa com a moto, né? Nunca acima e também não muito abaixo. Então, se a moto tem um torque máximo lá de 8.000 RPMs e você não passa de 3.000 RPMs, pode trazer problemas a alguns componentes. Às vezes a pessoa acha que isso vai trazer benefício, mas pode trazer problema. Você sempre tem que andar próximo ali daquela faixa de torque, né? Não precisa andar, né, no limite do torque, mas próximo.
e evitar andar acima de limite de torque, limite de potência é desperdício, você vai estar queimando gasolina à toa. E para quem chegou aqui eu vou dar mais 3 bônus aí de o que você pode fazer para melhorar a vida útil do motor da sua motocicleta. Primeiro da lista, 60 segundinhos, cara, antes de sair com a sua moto e 60 segundinhos antes de desligar a moto. Pois é, a gente tem que, o ideal, né, se a ideia é aumentar a vida útil do motor, chegou de manhã, dá lá na partida, deixa a moto uns 60 segundinhos funcionando, depois você sai com a moto. Toda vez que o motor esfriar, faça isso. É o tempo de você colocar um capacete, fechar a jaqueta, vestir uma luva, fechar o baulete, é os 60 segundos e você sai. Mesma coisa quando você for parar, é o inverso. É o tempo de você tirar o capacete, tirar a luva, colocar no baú, aí você vai lá e desliga a moto. Parece que não, mas ao longo do tempo isso aumenta muito a vida útil aí do motor da sua moto. Segundo aí do bônus, óleo bom, marca boa e redução de prazo de troca é o melhor dos mundos para aumentar a vida útil do motor, né? Então abasteça, né? Faça a troca de óleo sempre utilizando um óleo superior ao indicado pelo fabricante, de uma marca boa, de uma marca renomada, né? Porque no óleo conta muito a aditivação e geralmente marcas boas capricham nos aditivos e reduzam o prazo da troca. Então aquele fabricante que pede para você trocar com 10, se você reduzir para 7, para 8, vai ser só vantagens para aumentar a vida útil do seu motor. E o terceiro item da lista, você já parou para pensar no peso que você carrega aí na sua moto? Pois é, toda moto tem um limite de carga. Então, às vezes você tem na sua garagem uma moto que o limite de carga dela é 150 kg. Mas quando você para e soma o seu peso do garupa e das bagagens, de repente você está carregando 200 kg em cima da moto. Então, a moto não foi projetada para tanta carga. Então isso vai diminuir a vida útil não só do motor, como de todos os outros componentes, e o funcionamento da moto vai ser um funcionamento para o qual ela não foi projetada. Então você pode estar em risco. Então verifique, né? Faça a pesquisinha ali no Google, no próprio manual do proprietário da moto, está lá a carga máxima que a moto carrega, é bem claro, é bem específico, toda moto traz esse tipo de informação e pouca gente pesquisa isso. Verifica lá qual é a carga máxima e respeite. Se de repente você está rodando muito acima dessa carga, ele não rodar acima, né? Na minha concepção é chegar próximo, já começa a ficar estranho. Imagina rodar acima, de repente seria a hora de você trocar a moto e partir para uma outra que suporte mais carga, ou reduzir, por exemplo, a carga que você carrega, enfim, readaptar para o que a técnica da sua moto exige. Beleza? Se gostou desse vídeo, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, dá aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal Moto Filé, porque aqui todos os dias tem vídeos, tá? Então por isso ative o sininho de notificações. Provavelmente vocês estão vendo um monte de produtos aqui, porque aqui no canal Moto Filé eu apresento muito produto, né? Então eu tenho grupos do WhatsApp e grupos do Telegram, que eu vou deixar o QR Code aqui, mas os links também vão estar na descrição desse vídeo fixado no primeiro comentário. Considere entrar no grupo aí do Moto Filé, não paga para entrar, não paga para sair. Sou eu mesmo que dentro desses grupos compartilho os links desses produtos. Como eu trabalho com e-commerce, para mim chega muita coisa filé, então eu pego os links com preço, promoção e compartilho com o pessoal que está lá no grupo. E hoje em dia eu tenho acesso a cupons de desconto, né? Então eu tenho cupom de desconto no Mercado Livre, Shopee, Amazon. Então todo dia, todos os dias eu coloco um monte de link nos grupos de preço bom, coisa boa, e todos os dias eu compartilho cupom de desconto com todo mundo que está lá no grupo. Então é só vantagem, beleza? Valeu e até a próxima.